Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá um glória. Vamos cumprimentar os ouvintes. Vamos dizer assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Vamos cumprimentar os visitantes. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama, volte sempre. Mais palmas, glorifica Jesus. Amém? Então eu quero que toda a igreja pegue a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis o que aí? Gênesis 25, versículo... a partir do 29. Gênesis 25, a partir do 29. Para ficar bonitinho, né? Minha esposa vai ler. Vem trabalhar juntinho, fica mais bonito. Amém? Recebemos a nossa irmã Adriane Santos com mais palmas e mais glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 29 a seguir. Aleluia. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 29. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estava lá em casa pensando, falando com Deus. O que o Senhor vai falar com o teu povo? Já tinha alguns dias que Deus me lembrava dessa palavra, que eu já preguei algumas vezes aqui, mas é uma palavra muito poderosa. Então eu quero que você compreenda essa mensagem que vem diretamente do trono de Deus para nossos corações. Nós vemos aqui dois jovens gêmeos, e esses gêmeos não eram aqueles gêmeos assim que não pareciam um com o outro, aqueles gêmeos que não tem nada a ver um com o outro, sendo que Esaú era um homem grande, forte, rude, caçador, no meio do mato mesmo, no mateiro, no meio do mato. Ele gostava de caçar, né? Peludo, tem isso também, né? É, irmão Maurício? Peludo, né? Esse homem era um homem peludo, homem grande, forte. Mas o seu irmão Jacó já era franzino, caseiro, era o filhinho da mamãe. Tipo o irmão Lucas assim, filhinho da mamãe, né? É aquele mais quietinho, mais caseiro, ficava mais perto da mãe, né? É mais ou menos por isso aí. Não era aquele homem assim, mais, como é que se diz? Independente. Era um homem que dependia muito da mãe. Então, nós pode comparar Esaú como o Rogério. Não está aqui, mas tem que ser ele. Mais rebelde, né? E já Jacó mais igual o Lucas, mais caseirinho, obediente à mãe, mais fiel. Só que tem um problema aqui.
O filho mais velho, o primogênito, ele tinha o direito de herdar sobre a tribo de Israel. Vale lembrar que isso aqui foi antes da promessa das terras, das 12 tribos. E é bom lembrar também que era um povo nômade, né? Eles estavam num lugar acampado, de repente eles levantavam acampamento e já estavam em outra terra. Só que era um povo rico, porque Abraão deixou muita riqueza, não só em pedras preciosas, ouro, moeda, mas também em animais e empregados. Então não era assim, fisicamente não é uma coisa pequena. Era uma nação que estava ali começando, que não tinha um país, mas eram muitas pessoas que ele iria liderar. Então o que acontece? Além do físico, que era o material, tinha o espiritual, que é o mais importante: reinar sobre o povo de Deus. Só que Esaú, ele nasceu primeiro, saiu primeiro da barriga da mãe, e o outro saiu logo atrás, agarrado no seu calcanhar. Daí o nome, Jacó. Tem várias traduções de Jacó, mas o que eu acho mais interessante quer dizer o enganador. Pode estar parceiro, enganador, né, Luquinha? Mas o Luquinha mudou, que eu seja algo. Mas então era o trapaceiro, enganador, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas o irmão nasceu primeiro. Se você parar para você pensar, era plano de Deus Jacó reinar sobre o povo de Deus? Sim. Só que de vez em quando o homem quer fazer um rolo, né? Quer fazer um negócio ficar mais fácil. Você viu Sara como é que ela fez com Abraão? Abraão tinha uma promessa de um filho com Sara. Mas aí a Sara estava velhinha e falou: não, vou facilitar aqui. Tem um filho com a nossa empregada, Agar. Quis facilitar. Deus não precisa disso. Se Deus prometeu alguma coisa para nós, para os teus filhos, basta nós ficar de pé e fiel que vai cumprir. Bate palma na glória a Deus. Então Jacó nasceu ali agarrado no calcanhar do teu irmão. O irmão tinha que reinar sobre a tribo de Israel. Estava decidido, porque era a regra. Quando o pai estivesse perto da morte, o filho ia lá e recebia a bênção. Mas tinha outro problema aqui. O pai estava cego. Só que assim, todo pai e toda mãe conhece seus filhos. Tem um amigo meu, né, que me instruiu na fé, que tem gêmeos. Aí eu falo: como é que você sabe quem é quem? Ele fala: esse aqui é o fulano, aquele é o Beltrano. Mas como é que você sabe? Tudo é cara de um focinho do outro. Como é que vocês sabem? Não, eu conheço. A mãe também conhece. E eu fico assim imaginando como que é gêmeos idênticos. Mas o pai e a mãe sabem quem é e quem não é. Eu falei assim: você aponta e põe a culpa no outro, ele põe na sua cabeça. Claro, é tudo gêmeos. Só que o pai e a mãe sabem quem é. Conhece, tem um discernimento. Eu quando algum filho meu ou filha apronta, aí eu vou pelo que eu conheço. Fez isso. Opa, isso aqui não é bem o perfil dessa menina não. Mas se for o perfil, eu já começo a desconfiar. Falar: foi a Ana. Quando eu vejo a baguncinha assim, um copo fora do lugar, um negócio sujo, um negócio aberto assim, leite esparramado, aí eu falo para minha esposa: foi a Ana. Aí ela vira para mim e fala: baguncento igual o pai, ele ser do mesmo jeito. Mas o importante aqui é que a gente conhece, né? A gente sabe como é que é o negócio. Então o pai e a mãe conhecem os filhos. E mãe, toda mãe, dificilmente uma mãe puxa só para um filho. Nesse caso aqui, ela puxava para o lado do filho mais próximo dela. O outro era bruto. Talvez se fosse hoje no dia das mães, ele mal dava o dia das mães, mal dava um presente. O outro já era carinhosinho. Eu falo para minha esposa: pai, ele puxa para os filhos que mais agrada a ele. Pai é assim. Mãe é muito raro. Mãe para mãe, a maioria dos filhos são tudo uma coisa só. Mas eu falo para ela: meus filhos, minhas filhas, que são assim mais boazinhas, apesar que as minhas duas estão no mesmo patamar hoje, graças a Deus. Não sei o amanhã, mas hoje estão. Eu vou para aquele lado ali que está me dando mais gosto. E o outro eu já não quero muita conversa.
Eu sou assim, mas mãe é muito difícil ser assim. É muito raro. Geralmente mãe, ela se preocupa com mais dar trabalho. Mas nesse caso aqui, eu acredito que Esaú era um brutamonte, mal educado, pelo contexto bíblico. Para começar, ele se casou com mulher que era fora do povo de Deus. Está errado ou não está aí? Casou logo com duas. Então aquilo ali amargurou o coração da mãe. Amargurou o coração do pai, mas o pai tinha que estar a bênção que nasceu primeiro. Era chamar ali, perto da morte, ou um pouco antes, talvez 1 ano, 2, não sei, e dar bênção. Dar bênção era pôr ele como se fosse hoje um rei de toda aquela nação. Esse aqui, enquanto viver, vai comandar. Como eu disse para você, o plano de Deus era que Jacó reinasse, porque Jacó era um homem mais propício à vontade de Deus. Pastor, como é que fica isso tudo? Jacó quer dizer o quê? Enganador. Quem aqui já foi enganado em algum negócio? É ruim, não é? Você compra um carro, está fundido o motor. Tem muitos irmãos aí no mundo que foi enganado, estão enganados. Casa com a mulher linda, toda cheia de pó de arroz, unha pintada, parecendo um robô. Fala tudo programado. Eu te amo, amor. Não ama nada, mal conhece. Tudo feito, né? Tudo parece robô. Aí quando casa, que a mulher toma o primeiro banho, aí o cabelo barriba, o pó de arroz escorre, aparece um pega-avestruz, né? De galinha, é? O negócio fica feio. As unhas começam a cair, porque aquelas unhas de cola. A unha de carcará. Então são tudo um bando de mulher Jacó, enganou o capa, mas já tá lascado, mesmo fazer o quê? Então é desse jeito. E Jacó era solteiro, era o filhinho da mamãe, né? Estava sempre ali, do lado da mamãe, fazendo a vontade da mãe, aprendeu a cozinhar com a mãe, né, Lucas? E o outro era o Brutão, era o Rogerão. Era um cabo que tinha tato na língua. Parece ou não parece com o Rogério, igreja? Misericórdia. Dizem que quando o Rogério casou, que foi embora da casa dele, o pai dele despediu e falou: vamos derrubar logo o barraco, senão ele vai voltar para casa. Eu entendo o pai dele. Eu entendo, eu compreendo. Mostra pro Rogério lá, tá? Fala que hoje ele e o Lucas estamos dividindo os dois. Um é Esaú e o outro é Jacó. Então, igreja, a mãe queria que o filho herdasse tudo. A mãe pensou assim: não, eu gosto desse aqui. O outro não está nem aí para mim. O outro é mais um pai. O outro é mais, é isso aí. Eu quero que isso aqui reina. Como eu vou dizer mais uma vez, era a vontade de quem? De Deus. Mas precisa barganhar com Deus? Sim, igreja. Não precisa barganhar com Deus. O que é seu, vai ser seu. Basta você ser fiel. Quem bate palma na glória a Deus? Nessa história, Jacó, como filhinho da mamãe, fez um guisado de lentilha, diz a Bíblia. Lentilha com pães. Eu não sei o que é não, mas deve ser muito gostoso. E Esaú estava caçando no mato. Caçando ali, caçando lá. E foi passando os minutos, as horas, em nada. Deu a hora de comer. O homem devia ser um homem assim, tipo um Roberto enorme. Então a barriga do homem desse, quando ronca, misericórdia. E ele chega, irmão. Quando ele chega, ele vê aquele cheiro daquelas lentilhas. Ele fala: dê-me de comer. Imagina o Roberto com 2 dias sem comer. Misericórdia, esse homem deve comer 2 frangos. Tem um galo lá, o irmão Roberto, de estimação, chama Clóvis. Eu estou tentando convencer ele para o Clóvis lá para casa para banhar na água quente com piqui. Mas ele está apaixonado no Clóvis. Ele chama ele assim, igual um cachorro. O Clóvis vai. Onde ele vai, o Clóvis vai atrás. Ele pegou amor pelo Clóvis.
Se o Beto ficar, se o irmão Roberto ficar 2 dias sem comer, não vai sobrar nem pena do Clóvis. Vai virar xuxi, carne crua. Então é mais ou menos assim que eu comparo aquele homem rude chegando com a barriga roncando. E Jacó era o quê? O enganador. Quando ele chega roncando, o bucho roncando, eu quero comer, dá-me de comer. Jacó, eu te dou. Se você me vender pela comida o seu direito de reinar sobre todo o povo. Ele estava na carne, irmão, faminto. O que importa esse direito de primogenitura agora se eu morrer de fome? Olha só. Então você me vende pelo esse prato de lentilha com pães? Sim. Toma, você vendeu. Pronto, está vendido. Ele deu ou não deu, igreja? Quantas pessoas hoje estão trocando sua salvação pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela televisão, o seu direito de reinar, porque lá seremos príncipes, princesas. Lá, irmão, na Nova Jerusalém é só bênção. E tem gente que, como Isaú, está trocando a sua salvação por um pequeno momento de prazer da carne. Às vezes troca pela luxúria, pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, pelos jogos de azar, pinturas, vaidades. Tudo isso é condenado perante a Bíblia. E hoje o cristão, a maioria anda na carne. Assim como Isaú chegou, ele tinha uma necessidade carnal, que era matar a sua fome. Tem irmãos que fazem do pecado um vício. Tem que pecar. Tem gente que não aguenta ficar sem mentir um dia. É a pura verdade. Tem gente que faz de tudo para pecar. Tem gente que parece que ora para cair. Eu conheci um jovem que parecia que ele não podia ter uma jovem na igreja e ficava assim, ó. Nós conhecemos esse cidadão. Era carinhosamente chamado de bodão. Eu apelidei de bodão, é um bode. Ele não podia ver um rostinho novo na igreja, já tinha uma profetada. Deus falou, papai falou, aquela coisa toda, sabe? Estava na carne. Estava lá na carne pura. Então, tem muitas pessoas entre nós que, ao invés de santificar, orar, perdoar, pedir perdão, andar na sã doutrina de verdade e garantir o seu direito de salvação, ele se entregou à carnalidade, à vaidade dessa vida. Quantas pessoas entre nós estão sendo como Isaú? Me bati palma na glória a Deus. E às vezes alguém pensa assim: essa doutrina do pastor Eduardo é nova e pesada. Primeiro, a doutrina não é nova, ela é antiga. Veio da antiga Assembleia de Deus no Brasil. Só ver a história que você vai ver isso lá. Quem trouxe para cá, Daniel Alberto e Navini. E o segundo, para quem obedece, a doutrina é suave e leve, porque satisfaz a nossa alma. Bate palma na glória a Deus. Pronto, ele vendeu o seu direito, mas um homem grande e forte nunca ia cumprir sua palavra por um momento de fraqueza da carne. Então Jacó pensou: como eu vou fazer agora para receber a bênção de meu pai? Estava cego o homem, né? Aí a mamãe chamou outra rebelde, que era rebelde, e disse: meu filho, eu vi seu pai falando para Isaú caçar lá, não me lembro o nome do animal agora. É no viado? Eu sei que fala uma caça, né? Deve ser um bicho gostoso também. Eu vi que depois que seu irmão chegar e fazer esse cozido, esse ensopado aí, se fosse no Brasil, ensopado de tatu, né? Eu gosto demais. Mas não pode, não tá podendo caçar o bichinho não, mas...
Aí de repente ela disse: olha, ele vai fazer um cozido lá para o seu pai, e seu pai vai dar a bênção para ele. Está abençoado, vai reinar sobre o povo de Israel. Quem entendeu diz amém. Amém. Como eu disse para você, era o plano de Deus Jacó reinar, porque Deus, ele conhece o coração do ser humano. Deus olhou para o coração de um, olhou para o coração de outro, não, esse aqui já é mais rebelde, esse aqui vai ser mais fiel. Só que Jacó precisava ser liberto, ele precisava passar por um processo de libertação, como todo homem e mulher que tem promessa de Deus tem que passar. Tem que passar. Mas ele escolheu o caminho mais errado, um caminho mais longo. Sua mãe falou: eu vou fazer um cozido aqui que eu sei fazer. Você vai lá no seu pai, ele é cego e ele vai te abençoar. E ele já pensou: mas como? Meu irmão é grande, forte, peludo. E a mãe dele: peraí, eu vou pegar uma roupa usada que tinha um suor forte, né? Eu imagino, porque a Bíblia fala aqui, tinha um suorzão, sabe? Tem uns cabas que abençoaram. Esse devia ser, naquela época lá, o perfume talvez estava em falta. Mas o homem tinha aquele cheiro forte do campo, né? Tinha aquele cheiro de suor. Ela falou: já resolve esse problema, vou pegar uma roupa usada de sua irmã e vou pôr em ti. Seu pai é cego. Mas mãe, o homem é peludo. Vamos pegar aí uma pele de ovelha e pôr sobre você. Por que é bom parar nessa palavra aqui? Um dia a vizinhança chamou minha mãe e falou assim: Maria, minha mãe chama Maria, seus filhos são muito bravos. Meu era o mais valente. Essa hora o sangue baiano puxava a rabequeira. Um cadinho de sangue de lampião faz diferença. Um valente. E aí falou assim: eles são tudo bravos, seus meninos, eles eram os brigão do setor. Irmão, nós já era tão brigando quando falava assim. Quando a minha irmã passava, que mexia com a minha irmã, falava: é filha do fulano de tal, e os irmãos dela fulano de tal. Não queria nem saber. Eita, os cabos é brabo, valente. Aí o que acontece? Falou: seus filhos é brigão, Maria. Minha mãe disse assim: mas é porque mexe com eles, eles vão em cima, eles é bonzinho, mas mexeu, eles vão igual marimbondo. Meus filhos é assim, são tudo bonzinho, mas mexeu, resultado. Tem mãe que tampa o sol com a peneira, até não tem igreja. Não pode falar do filho que vai igual um marimbondo, igual aquelas galinhas, já viu? Um dia eu era menino e eu queria pegar um pintinho, achar bonitinho. Meu pai tinha uma galinha, irmão, ela era uma cor assim diferente e não tinha rabo. E eu peguei o pintinho dela pra quê? A galinha voou na minha cabecinha, não sei por que ela achou minha cabeça. Zunhou tudo, fiquei todo machucado. Eu não sei o que aconteceu, mas, né? Eu bati palmo da glória a Deus. E assim, a maioria das mães é assim, não é? Mexeu com os filhos, vai em cima. É igual a galinha que zunhou minha cabecinha. Vai em cima. Então, a mãe de Jacó, ela sabia que Deus queria. Então ela resolveu ir para o caminho mais fácil. Ela resolveu elaborar uma mentira. E Jacó, como era enganador, aceitou também. Aceitou. Ele pensou: não, ele já me vendeu o direito, então eu vou pelo caminho mais fácil aqui. E assim foi feito. Ele mentiu. O pobre do pai ouviu a voz de um filho e falou: peraí, eu estou ouvindo a voz de Jacó, porque o pai conhece? Conhece. Chega mais perto aqui, meu filho, para eu te cheirar. Tacou o narigão. É o cheiro de Isaú. Então Isaú, mas a voz está parecendo do outro. Chega aqui para me te pegar. Pegou. É, peludo, é ele mesmo. Devo estar ficando até meio surdo também. Deve ter pensado: aí de segue surdo. Eu devo estar ouvindo coisa, mas vou comer comida aqui. Comer não, isso aqui é Isaú que faz. Ele sabe o tempero que eu gosto, porque o filho também conhece a vontade de seu pai. Tem dia que o meu pai está triste, eu falo: ô pai, vamos na roça. Ixi, o homem fica alegre.
pegar a espingarda de chumbim e vai matar o passarinho. Não mata nada, mas tá bom. Tá bom, pelo menos tá na roça. Tá de idade, né, irmãos? Um dia eu falei pro pastor Maurício, pastor, ó, vamos fazer o arroz aqui. E a carne vai ficar por conta do seu pai e do meu pai. Eu falei, vamos morrer tudo de fome aqui. Ninguém vai comer carne. Arroz com tomate tá bom, né? Mas aí Deus sabe todas as coisas, né? Então o velhinho sentiu o cheiro de Esaú. A voz de Jacó, o enganador. Palpou, é peludo igual a Esaú, mas a voz é do outro filho. Provou a comida, realmente é Esaú. Acabou de comer, estendeu a mão e abençoou. Quando o outro filho chega e leva a comida e fala, peraí, tem uma coisa errada, eu te abençoei. Aí ele então abriu sua mente, o Jacó, ele me enganou. Se você imagina um Roberto com fome desse tamanho, misericórdia do Clóvis, agora um homem desse, se ele ficar nervoso desse tamanho, para segurar um homem desse. Esaú era bem mais grande e forte que nosso irmão Roberto, e estava furioso, porque a fúria, a raiva já era parte da natureza desse homem. Era um homem já bruto por natureza, por isso que ele não podia reinar sobre Israel. O coração dele já era da brutalidade, era da violência, era um homem ignorante. Jacó, um homem pacato, de paz, um homem diferente, o filhinho da mamãe, igual o nosso irmão Lucas. Então nosso irmão ficou sabendo, ó, seu irmão vem aí. A sua mãe falou, corre, foge, vai lá para a terra do seu tio, porque senão seu irmão te mata. Ele correu, irmãos, fugiu. Irmão, ele reinou sobre Israel, mas pagou um alto preço. Então eu quero dizer para você que Deus tem promessa na tua vida. Deus quer te levar em terra distante. Deus quer te levar para pregar o evangelho. Pastor, sim, Deus revelou, mas aqui na Filha de Deus vai demorar. Não demora, é o tempo de Deus. Não tenta barganhar com Deus, não. Deus falou que eu vou pregar ali, vou pregar lá, mas eu estou aqui 1 ano, 2, 3 e nada. O tempo é de quem? Se Jacó ficasse sentadinho, quietinho no canto dele, alguma coisa ia acontecer. Ele ia reinar sobre o povo de Deus, porque era a promessa de quem? Se a mulher de Abraão, Sara, ficasse quieta, esperando a promessa de Deus, hoje não estaria aquela guerra lá. Um diz, eu sou filho de Abraão, o outro diz também, eu sou filho de Abraão. Aí a terra é nossa, não é terra nossa, e fica aquela briga. Porque um é descendente de Agar, Ismael, e o outro descendente do outro filho de Abraão. Então aquela briga, aquela confusão. Então eu quero que você entenda, não tente passar por cima de Deus. Não tente pôr na sua mente, eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui. Deus não precisa desse tipo de mentira, de barganha. Não precisa disso aí. Quantas e quantas vezes pessoas me procurando e falam, pastor, dízimo é de Deus? Eu digo, sim, tem que dizimar, é bíblico. Tem um traficante querendo dizimar na tua igreja. Ele vende muito. Já aconteceu várias vezes. Eu digo, não diga para ele que não recebemos esse tipo de dízimo, porque é dízimo maldito, é dinheiro maldito. Aí eu poderia pensar assim, Deus não falou que a igreja vai crescer, vai que é por intermédio do traficante. Não existe isso, igreja. Não existe isso, porque hoje o que mais dá dinheiro no Brasil é política e droga. É ou não é, igreja? Então, é 2 lições importantes aqui. Não troca a sua salvação por nada. Às vezes você pensa assim, não, eu vou ficar aqui um pouquinho, depois eu vou lá e me conserto. Conserta hoje, porque o amanhã não te pertence. Não se entrega a carne não, igreja. Não se entrega a carne não. Os desejos carnais, a vontade de pecar, segura o seu Espírito de Deus na tua vida. Não troca ele por nada desse mundo.
Às vezes, irmão, você está todo vapor, uma benção. Mas um momento de fraqueza carnal, você se entrega. Um momento, talvez você não está jejuando como jejuava, não está orando como orava. Talvez alguém te pressionou e você pecou contra Deus. Você trocou tua salvação pelo pecado. Então não faça isso. E se Deus ele tem de fazer algo por teu intermédio, ande na sã doutrina. Espere em Deus. Por que eu estou falando isso? Tinha um obreiro na onde eu nasci na fé, que eu só vi foto dele, na época eu não conhecia. Aí os irmãos me contaram a história dele. Era um obreiro que Deus tinha revelado para ele, profecia e tudo mais, que ele ia ser um homem conhecido. Ele ia rodar por aí, ia rodar pelo mundo e viver da obra, tudo mais, foi grandes promessas. Só que na onde nós estávamos lá, estava demorando demais. E ele disse um dia, os irmãos me contou, olha, Deus tem promessa, Deus falou isso, eu vou pular desse ministério de doutrina e vou para aquele sem doutrina para cumprir. Não vai cumprir. Olha a mentalidade do homem. Ele tinha uma esposa que foi musa do carnaval, não sei se é da Bahia, acho que é da Bahia. Eu não sei bem o que é a musa do carnaval, mas não é coisa de Deus não. Ela foi musa do carnaval. Então quando ela aceitou a Jesus na igreja de doutrina, a libertação dela foi tremenda. Foi uma coisa sobrenatural. Porque eu acredito que pessoa que vem de lá está carregada das coisas ruins. Ela conseguiu a libertação, casou com esse homem, e o homem começou a pôr na mente dela, vamos para o ministério B, porque aqui no ministério A não vai para frente. Porque aqui ninguém lá de cima me conhece. Irmãos, o superior, o grande Deus te conhece, ele está acima de tudo e de todos. Se é de você ser um evangelista, um missionário, se é de você pregar para o japonês, você vai pregar. Só você ficar na sã doutrina, em obediência a Deus, ao ministério, que Deus vai fazer com que você seja notado. E bate palmas na glória a Deus. Então esse irmão começou a colocar na mente da mulher, vamos sair daqui e vamos para lá, porque lá meu ministério vai deslanchar, vai crescer. Aqui não cresce. Mas a mulher estava presa na doutrina, porque ela sabia aonde ela saiu. E de repente ela começou a orar a Deus. Deus, eu quero que realmente eu saia daqui. Irmãos, ela passou noites e noites e noites sendo arrebatada, levado para o passado, e ela viu o nascimento de Jesus. Ela conta, porque depois eu conheci ela, orei por ela. Ela viu o nascimento de Jesus, ela viu tudo, o sofrimento dos pais de Jesus correndo lá, aquela coisa toda. Depois viu Jesus menino, ela viu o notador de Jesus crescendo, viu Jesus na sinagoga, ela viu Jesus ser morto e viu ele ressuscitar. Deus arrebatava todo dia o espírito dela e falava, não sai dessa igreja porque eu estou aí, porque aí tem doutrina. Foi coisa tremenda. Os irmãos me contou essa história, só que ela não aguentou a pressão do marido e acompanhou ele. Eles me contaram a história, irmão, e disse que agora ela era uma grande empresária de salão de beleza. Ele passou um carro de som na frente da igreja, numa época, estava ele lá anunciando que ele ia pregar não sei aonde, esse irmão. E então, ele foi para um caminho mais fácil. E um dia me trouxeram essa irmã, ela conversou comigo, eu sabia da história dela, e eu fiz oração por ela, e ela confirmou que realmente ela viu o nascimento e a morte de Jesus, e ela disse que Jesus falava, não saia da minha igreja, eu estou aqui, fique aí. Mas saiu e estava sem força para obedecer a doutrina, estava rica, cheia de dinheiro, mas pobre de espírito, porque Jesus não estava na vida dela mais. Então essa pessoa, irmão, ela tentou ir para o lado mais fácil, esse homem tentou ir para o lado mais fácil, e ambos trocaram o seu direito de salvação. Que não adianta você falar assim, pastor, eu tenho TV, eu tenho WhatsApp, pastor, eu ando de calça, eu ando de seminu, eu vou para o céu. Então a Bíblia é mentira. Então você está proclamando que a Bíblia é mentira, porque a Bíblia diz sem santificação ninguém verá. E santificação é corpo, alma e...
E uma pregação como essa, as pessoas que são mais velhas que eu já ouviu nas igrejas antigas, porque o povo pregava a santidade. Não há salvação sem Jesus, não há Jesus sem santificação. Então você não está trocando sua salvação por uma TV, por uma mentira, por alguma coisa. Não seja como Isaú. E não tente barganhar com Deus, não tente passar por riba, burlar as regras de Deus, porque nós temos uma trajetória, nós temos um caminho, e nós temos que percorrer esse caminho para alcançar a promessa do Senhor. Não adianta você tentar fazer a coisa melhorar da sua maneira, porque a coisa vai à maneira de Cristo. Quem bate palma na glória de Deus. Então, irmãos e irmãs, ouvintes que estão ouvindo essa palavra, se é que você não está trocando o seu direito de salvação por alguma coisa que é pecado e condena a tua alma, eu já vi pecador remido ser salvo, mas nunca vi pecador que não se arrepende ser salvo. Tem que se arrepender. Você tem que largar o pecado mesmo, tem que abraçar a salvação, dizendo: não, eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo. Então é isso que eu estou falando essa noite. Hoje é noite de Santa Ceia, é uma noite de tocar na carne e no sangue de Jesus, e aquele que toca indignamente, toca para a sua própria condenação. Então eu quero que você reflita nessa palavra, que não vem de mim, mas vem de Cristo. E quantos de nós estamos perdendo tempo, às vezes vendo vídeos lá imorais, talvez no Facebook. Quantas pessoas estão perdendo tempo com vídeo? Porque eu vou falar de novo aqui, tem pessoas que falam assim: televisão é pecado, ver televisão é pecado. Sim, mas está vendo vídeo no celular. Esse dia eu estava conversando com 2 irmãos de onde eu nasci na fé, e eles estavam querendo me mostrar um vídeo. Eu falei: não vejo não, porque se eu for para me ver vídeo, então eu vou pôr televisão em casa. É a mesma coisa. Eles ficaram me olhando porque trocaram o direito da salvação por vídeos na internet. Então tem muitas pessoas entre nós que têm trocado a sua salvação pela ignorância no trânsito, pela ignorância com a esposa ou com o esposo. Vai perder a salvação. Quantas pessoas estão perdendo a salvação pelo emprego? Eu tenho que trabalhar, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa. Olha, todo mundo precisa. Mas tem pessoas que trabalham noite e dia, porque Deus prometeu, talvez eu tenha que trabalhar em 2 empregos. Deus não falou isso. Deus nunca disse isso. Se Deus prometeu uma casa, vai se cumprir da maneira dele, na sua obediência. Não tente pensar assim: eu fui revelado, eu vou trabalhar noite e dia até conseguir meu apartamento, minha casa. Você está sendo enganado pelo diabo. Assim como o inimigo usou a mãe de Jacó, que foi, porque Deus não está em mentira. Uma pessoa falou: pastor, mas você não pode falar isso, porque Deus não prometeu para Jacó que ele ia reinar. Como é que você pode dizer que o inimigo usou a mãe de Jacó? Porque Deus não está na mentira. Simples assim. Ele mentiu, ele se passou por alguém. Aqui no nosso país chama, se eu não me engano, estelionato. Se passar por alguém, acho que é isso. Pessoa passou a carta, como é que chama aí? Isso tem aí. Pessoa passar por outro. Se eu quisesse passar pelo Adriel, como é que eu ia fazer, Adriel? Eu ia ter que pôr uma pele mais branca. Olá, eu sou o Adriel, quero um empréstimo de 100 mil aí. Mas é tinta, né, irmão? Mas tá bom, né? Mas tem gente que passa pelo outro, tem gente que falsifica a assinatura. Tem gente que fica olhando a assinatura, faz igual, vai lá e... Só que Deus é bom e a mentira tem perna curta, né, meu Lucas? A mentira tem perna curta. Não vai longe. Uma hora há de ser revelado tudo, coisa boa ou coisa má. Se você for uma pessoa fiel a Deus, um dia Deus vai olhar de cima e vai falar assim: meu servo. Eu, sim senhor, pai, diga. Vê lá o Isaías. O que tem ele? Ele agora é presbítero, unge lá. Senhor, é o senhor que está falando mesmo? Fazer uma prova? É ele mesmo. Eu vou ser contra Deus? Tem pessoas que têm vontade de ser diácono, ser pastor. Deus, ele está de olho em você. Não tente querer se aparecer para ser promovido, não. Não precisa disso.
tempos atrás teve um irmão que esteve aqui no Goiás e me chamava de pai. Você viu o que ele fez com o pai, né? Você viu lá. Então não adianta. Deus, ele é fiel. Se você for fiel a Deus, ele vai te notar. Ele vai falar. Teve um dia, eu estava querendo ser obreiro, era revelado, e o pastor não me colocava no ministério de oração. Então eu falei com Deus: Senhor, estou pronto aqui como um soldado valente, mas o pastor lá não quer me levantar. Agora o Senhor cobre dele, não de mim, porque eu estou pronto aqui. Não foi nenhuma semana. O jovem estava saindo tudo no sábado, e no sábado eu podia pôr uma gravata e pregar lá na igreja, aí embaixo, né? E um paletó. E eu fazia o louvor, a oração, o louvor e pregava, porque os jovens saíam tudo escondido para pregar, sem permissão do pastor, porque o pastor não ia na igreja no sábado. E eu fui fazendo aquilo. Um dia, a igreja começou a lotar, começou a dar movimento, e eu era meio desengonçado, né? Caía demônio para cá, eu fui lá no obreiro e falei assim: ô irmã, aí aqui me ganhou para Jesus quando fez o apelo. Irmã, é o seguinte, eu estava cheio de gente no sábado, eu não queria falar que os irmãos não estavam, né? E eu queria que a irmã fosse lá para me ajudar, porque está caindo mulher endemoniada, e como é que eu faço? Eu não é obreiro, eu sou. E o povo começou a gostar da palavra. Aí então essa obreira foi. Ela viu um movimento, e procurou um jovem, procurou outro, e falou: cadê o jovem? Eu gaguejei, e fiquei calado, para me entregar aos irmãos. Aí no outro sábado, eu estava pregando, o Simão estava me ajudando. Quando eu abri o olho, está lá o pastor me olhando. Me olhou, e eu fiquei meio nervoso, o pastor está vendo eu pregar, vai. Aí eu preguei lá, Deus manifestou o poder. Aí ele fez uma reunião na outra semana, chamou o jovem: cadê vocês no sábado aqui? Tal, quem me deu autorização para vocês pregar? Passando por do meu cajado? Deu aquela bronca, né? E falou: agora o irmão do ar está aí sozinho. Aí eu falei: mas ele está me ajudando aqui e tal. Ele falou: rapaz, Deus está te usando, a partir de hoje você está no ministério de oração. Está no ministério de oração. E eu comecei a orar. 6 meses depois, levantado de obreiro. A honra e a glória de Deus. Mas tem uma coisa: o diabo, ele não quer ver você pregar. Um dia eu estava na igreja, estava pregando numa certa igreja. Deus manifestou o poder dele nessa igreja, foi tremendo. Mas levanta uma irmã e diz para mim: Deus manda te falar que ele está te usando, mas o diabo vai usar alguém poderoso para tirar você de pregar. E eu fiquei pensando: o que será que o cambuão vai aprontar? Mas fiquei em espírito: o calça curta vai aprontar, né? Vou ficar de olho, esse carniceiro vai fazer alguma coisa. Trocaram de pastor. E o pastor é um antigo obreiro lá. Aqueles obreiros que nunca viu demônio, nunca viu anjo, nunca viu nada, nunca expulsou demônio. Aqueles obreiros que colocaram lá porque não tinha outro. Aí eu nunca esperava isso daquele irmão. Ele foi até um pastor que dirigia 50 igrejas na época, na região aqui, e falou assim: o irmão Doado aí está sendo usado, né? Mas ele não fez o ministério de oração. Isso chama-se o que, igreja? Mentira. Eu trilhei o caminho certo, irmão. Fiz tudo certinho. Mas mesmo assim o bicho botou o focinho lá. Mas se tivesse uma mentira no meio, não tinha tido resultado? Aí o que eles fizeram? A partir de hoje, o irmão Doado não é mais obreiro. Eu peguei: mas eu fiz o ministério de oração, você vai ter que provar. Aí eu falei: mas como? Então os irmãos aí, como é que eu vou fazer? Eu falei: não, você não é obreiro mais não. Você tem que provar que você é obreiro. Você fez o ministério de oração. Aí eu fui orar a Deus: Jesus, o que eu vou fazer? Como é que é esse negócio? Aí eu subo da notícia, trocou o pastor da região, e quem assumiu foi o fulano de tal. Eu falei: uai, eu conheço esse irmão. Esse irmão aí, uma vez eu patrocinei um churrasco para ele, que ele pregou. Ele vai lembrar de mim, o churrasco? Ele vai esquecer do churrasco? Vou lá. Peguei a fala para o pastor fulano, que é o irmão do ar. Que falou meu nome e falou assim: quem que é? É um jovem aí. Manda entrar. Quando ele olhou, falou: o irmão do churrasco. O irmão do churrasco, que honra. E ele foi, me abraçou, foi ele que apresentou meu menino e tal. E ele ficou alegre: não, como é que você está? Eu: não, estou bem, não estava podendo te conhecer não, pelo nome não. Aí ele, falei: qual que é o problema? Ele falou assim: rapaz, estou com um problema aí. Eu falei: qual é? Fiz o ministério de oração, e foi revelado que o diabo ia querer fazer eu parar de pregar, mas a verdade é: eu fiz e eu provo, porque a igreja toda viu. Ele falou: pronto. Na reunião,
Você vai e vamos perguntar à igreja. E nisso, irmão, já era uma pastora que já tinha sumido e ela estava fumaçando, doida para acabar com o meu ministério. E na época eu orava com a irmã Adriana, e nem tinha casado ainda. Aí, quando foi na reunião, ele fez a reunião e falou, aí me chamou e falou assim: quem conhece esse jovem? Ele tem um bom testemunho? Tem. Ele já viu esse irmão aqui fazendo coisa errada? Não. Ele tem um bom testemunho aqui no campo? Tem. Um bom pregador de doutrina, Deus usa ele nos sinais e tudo, aquela coisa toda. E falou assim: quem é da igreja dele? Levantou a mão. Quem aqui viu ele fazer o ministério de oração? O pastor, que não era mais pastor, foi o primeiro a levantar a mão da igreja. Na hora, irmão, apareceu um homem que até hoje eu não sei que homem é esse, de terno e gravata. Vocês pensam o que vocês quiserem aí. Ele levantou, foi até a frente do altar e disse para o pastor assim: conheço ele, é um menino bom, de bom testemunho, não tem nada errado na vida dele. E ele fez sim ministério de oração. Eu olhei para esse homem todo de terno azul, falei: oxe, não conheço esse cabra não, nunca vi esse homem. Aí ele falou assim: o senhor prova que conhece ele? Fala uma coisa aí que o senhor sabe dele. Ele tem um filho desse tamanhozinho assim, ó, parece um lindinho. Falei: realmente é verdade, você conhece ele mesmo. Conheço ele, ele é homem de Deus. Na hora que acabou a reunião, a pastora subiu valente. Aí na hora que ela subiu valente, outra irmã que me conhecia falou: eu compro essa briga. Subiu também. Falei: briga de tubarão, né? Então vou ficar só daqui vendo. De lá eu ouvi a irmã era grossa, era meio saúde também. Começou a gritar com a outra irmã: você cala sua boca, você está levantando o mistério do nome de Deus. Aí o pastor gritou: o que está feito, está feito, está provado, está provado. Prova que ele não fez o ministério. E ele está aí, ele é obreiro, ele vai pregar e pronto, acabou. Então, irmão, quando a verdade, a mentira não prevalece. Não tente burlar a Deus, não tente enganar a Deus. Não, eu só quero facilitar para Deus aqui. Não faça isso, vai ter consequência, como teve ali sobre Ismael, como teve ali sobre Jacó. Tem consequência. E nunca troque a santidade por um minuto de prazer mundano e carnal. Não faça isso com Cristo, não, ele não merece. Não troque a santa ceia por uma coisa carnal qualquer deste mundo. Que bate palma e dá glória a Deus. Fala assim: eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e dá glória a Deus. Amém. Nosso irmão Antônio, faz favor.